Legal, deixa eu voltar ali, só para não esquecer a pergunta do Emerson, que o Emerson tá sempre... Ele perguntou assim, se você é CPA ou por que você não é CPA. Agora eu perdi aqui no meio desses chats. A Carol Larson, porque como funciona um escritório de contabilidade? Eu posso abrir um escritório de contabilidade, nem sendo contador? Me fala as suas graduações do seu escritório para as pessoas que não conhecem entenderem. Tá, eu sou formada em contabilidade, bacharelado em contabilidade aqui nos Estados Unidos, já há 18 anos. Quando você termina a faculdade de contabilidade, você tem a opção de, ok, estou satisfeita com a minha formação de contadora, vou trabalhar numa empresa, eu não preciso ter uma licença para representar os meus clientes. Então, a minha opção após a formatura foi entre CPA e EA, que é IRS Enrolled Agent. Qual a grande diferença? CPA, que é o Certified Public Accountant, ele é licenciado pelo Estado. Então, ele pode trabalhar dentro do estado da Flórida. Se eu tiver um cliente em Nova York, eu não posso atender. Se eu tiver um cliente em Massachusetts, eu não posso atender. O IRS Enrolled Agent, ele pode trabalhar a nível nacional. A restrição que o IRS Enrolled Agent tem é que ele não pode fazer auditoria pública, como o próprio nome já diz, ele não é um Certified Public Accountant. Então, só que ele tem, em termos de... dentro da receita, do que pode ser feito, da forma que vai ser representada, da forma com que tem responsabilidade perante o cliente, é a mesma. A autoridade perante a Receita Federal Americana é exatamente a mesma. Inclusive, dentro do site da Receita, tem explicando IRS Enrolled Agents, CPAs, e tem outras posições o qual a pessoa pode ocupar e também poder representar o seu cliente perante a Receita sem que o cliente esteja junto. Então, a grande diferença, isso é uma pergunta muito comum, eu acho que é interessante que as pessoas saibam para entender, porque no passado eu tinha muitos clientes que falavam, nossa, eu gosto muito do seu trabalho, eu gosto muito de você é muito experiente, mas você não é CPA. Porque não existia muita clareza em relação a essa diferença. Então, muita gente acha que porque não é um CPA, qualquer coisa que acontecer com o imposto dele, a responsabilidade é dele e a pessoa que preparou está isenta de qualquer responsabilidade, mas não é bem assim. A autoridade do CPA e do IRS Enrolled Agent é a mesma. A única grande diferença é que um faz auditoria pública e o outro não faz. Então, eu não faço auditoria pública, faço auditoria fechadas, mas a pública não. É a única diferença. Tá. E outra pergunta, o que é o famoso bookkeeping? Porque a gente vê, desculpa, já você foi responder rapidinho. Termina. Só porque a gente vê várias empresas de contabilidade, inclusive eu conheço, que falam que são contadores, no Brasil principalmente, que chegam aqui, abrem uma empresa de contabilidade e eles não são contadores formados aqui. Algumas das vezes são bookkeepings, outras vezes não são nada. São apenas, usam o conhecimento que eles têm, que aprenderam, não sei como, e aplica. Qual que é a regra, até para as pessoas entenderem que... Galera, isso aqui é ao vivo, você está vindo na minha cabeça agora, por causa que o Ricardo fez uma pergunta que abriu minha cabeça para outras. Paulo Paterno, eu posso abrir uma empresa... O canal Perguntas agora vai falar, eu também sou contador. Não sou contador, eu sou uma empresa de contabilidade. Como que é isso? Quais são as regras? Pode, infelizmente, no Brasil a gente tem um Conselho Regional de Contabilidade, o qual a gente tem que seguir as regras para aqueles que são formados lá, né? Então você tem que se formar, você tem que se inscrever no conselho para você poder assinar os documentos. A lei aqui nos Estados Unidos ela é muito fraca em relação à regulamentação da profissão do contador. Então qualquer pessoa, não sendo contador, pode abrir um escritório de contabilidade. Aquela pessoa que é um profissional honesto, ético e profissional, ele vai falar, olha, eu não sou contador aqui, mas eu tenho experiência, eu sou bookkeeper. Então, o bookkeeper é uma pessoa que tem conhecimento em contabilidade, mas ela não tem a formação contábil, um bacharelado. Então, é por isso que aqui você vê muitos escritórios de contabilidade, os quais as pessoas que trabalham, inclusive o dono, não são contadores. E esse tipo de empresa realmente não pode representar os seus clientes. É como se o cliente... estivesse fazendo ele mesmo, do it yourself. Então, se não tiver um enrolled agent ou um CPA dentro do escritório, eles não podem representar estes clientes. Então, a legislação ela é fraca nesse aspecto, por isso que você vê muito disso. Então, e qual que é o risco? Pessoal, isso aqui, de forma alguma, não quero falar mal de ninguém, conheço muita gente bacana que trabalha com isso. Eu já prefiro logo no profissional que estudou por isso e que eu posso amanhã cobrar dele alguma besteira caso ele tenha feito. Então, qual que é a diferença de eu usar uma empresa que existe o contador, que existe o CPA, que existe o IRS, como fala? Enrolled Agents, e contratar uma que não tem, é mais pela responsabilidade? Por exemplo, se der alguma besteira, você, no caso a Carol, vai ser punida ou vai ter que responder por isso? Ambos são punidos sempre, né, Paulo? Mas eu acho que assim, o ponto mais importante é
Podem existir profissionais que nunca fizeram um curso, uma faculdade, ou nunca se especializaram, como, por exemplo, viraram um CPA, um IRS Enrolled Agent, que são autodidatas, estudaram muito. Eu até conheço, nesse decorrer dos últimos 20 anos, pessoas que passaram no meu escritório que tinham um conhecimento muito grande sem ter a formação. É que eu acho difícil, não é comum você achar uma pessoa que tenha todo esse conhecimento necessário, toda a parte técnica, toda a parte ética, profissional, o que tem que ser feito para a receita, de qual forma tem que ser entregue, sem que a pessoa realmente tenha uma formação. Então, acho que o risco começa daí, porque saber executar um serviço não significa que a pessoa conhece a teoria e a regra e quais são as consequências, talvez, de uma declaração mal preparada ou de uma transferência de uma empresa mal feita, uma internacionalização de uma empresa feita de uma forma errada. E o outro ponto é que nós temos um seguro, as pessoas que são licenciadas, chama Errors and Omissions, que é um seguro para contra erros e omissões. E esse seguro, normalmente, para que você consiga tê-lo, você tem que ser profissional licenciado, porque a seguradora não vai cobrir uma pessoa. Imagina, Paulo, vou te cobrir para você abrir um escritório de contabilidade e você não sabe o que você está fazendo. Não tem nem... Vão acionar o seu seguro toda hora. Então, a garantia que eu acho que a gente passa para os clientes também é em relação a essa. Que a gente sabe que errar humano, todo mundo está sujeito a erro. Então, se Deus me livre, igual de acontecer um erro muito grande dentro do meu escritório, nós temos a proteção do Errors and Omissions, que é o seguro que cobre o profissional licenciado contra qualquer dano que ele venha a causar contra o cliente. Então, uma declaração, o cliente tem uma multa de $200 mil, a gente aciona o seguro. Graças a Deus, nunca precisamos acionar. Isso nunca aconteceu, mas isso é uma segurança que eu sempre gosto de passar para os meus clientes. Fica tranquilo, se eu estou fazendo, eu te garanto. Então, porque eu tenho um backup, eu sei que qualquer coisa que der errada, eu tenho uma proteção.